Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21.7. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. Estão, também, e em número bem maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, por meio dos médiuns que os servem. E para melhor fascinar aqueles que desejam enganar, para dar maior importância às suas teorias, eles se disfarçam inescrupulosamente com nomes que os homens somente pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os fazem isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Apenas isso seria o suficiente para os desmascarar, pois, assim agindo, eles mesmos desmentem o que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, além disso, eminentemente racionais. Passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, todas as vezes que um espírito indicar, como remédio aos males da humanidade, ou como meios de se realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais comuns noções científicas, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seus valores intrínsecos, buscando aquele que tiver maior receptividade e simpatia. Seria ilógico, na verdade, admitir que uma doutrina, que viesse diminuir o número de participantes, que fosse mais verdadeira que a outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes pontos, para que a luz esteja ao lado das trevas por toda a parte. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, para fasciná-las e mantê-las sob o seu domínio. São, geralmente, espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar, depois de sua morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam por um caráter místico e pela extravagância, que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Sempre há, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Por outro lado, estais certos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente, para todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium está apto apenas a receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se acredita privilegiado pelas comunicações que somente eles podem receber, e que, por outro lado, estão sujeitos a práticas supersticiosas, estão, sem dúvida, sob uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido, e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos. Ver na introdução, o parágrafo 2º, controle universal dos ensinamentos dos espíritos.
Ver ainda o livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão.